Nesse vídeo eu vou falar o seguinte tema: por que a Igreja Católica surgiu bem depois? Muitas pessoas falam assim: a religião do começo do mundo é a minha religião, se referindo ao catolicismo. Bom, em primeiro lugar, temos que ter em mente o seguinte: a Virgem Maria, por exemplo, ela era não católica, ela era dos judeus, era uma virgem judia. Os judeus tinham como local de adoração o templo lá de Jerusalém, onde Salomão construiu, né? Salomão era filho de Davi. Então, ali uns 900 anos antes de Cristo, quase foi o tempo que foi construído o templo dos judeus em Jerusalém. Eles não tinham Roma e nem a Igreja Católica como centro deles de adoração e nem adoravam uma trindade, eles adoravam o Deus único, cujo nome na Bíblia é Jeová, em hebraico Jeová, e em português Jeová, né? Então, era uma religião totalmente diferente. Séculos depois de Cristo é que a Igreja Católica se organizou no que é conhecido hoje como catolicismo romano. Veja como isso se deu. Quero trazer atenção, o primeiro ponto que é bom ressaltar, eu peguei até uma imagem aqui da inteligência artificial, então não se atenha aos detalhes não, mas ela exemplifica mais ou menos uma coisa. Jesus andando com seus seguidores, tudo bem. Então já serve para o meu propósito aqui. Então imagine, eles eram judeus, todos eles, todos os seguidores de Jesus, no início eram judeus. Os judeus adoravam em Jerusalém, no templo, e os costumes deles quais eram? Liam o texto de Gênesis até Malaquias, porque a Bíblia estava escrito essa parte, e o Deus que mais os judeus falavam era Jeová. Jeová é o Deus dos judeus. Sempre foi, não o dos judeus de hoje, que os judeus de hoje são uma forma totalmente diferente dos antigos israelitas. Os antigos israelitas adoravam a Jeová e usavam o nome todo o tempo. Inclusive Jesus, quando foi lhe entregue o rolo do profeta Isaías, ele leu Isaías 61, onde fala Ruach Adonai Yehová Alaí, o Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim. E a Amashá Yehová Otiv, que Jeová me ungiu. Ele lia assim nos rolos em hebraico, na língua dos antigos israelitas. Então, a gente sabe que todos eles eram judeus. Então, não tem essa de dizer que eles eram católicos. Maria também não era católica. Maria era da religião judaica. E o catolicismo, então, ele veio bem depois. Como se deu isso? Primeiro que o catolicismo, eles adoram uma trindade. O catolicismo, eles reverenciam Maria como uma pessoa de extrema importância na adoração a Deus. E isso é totalmente fora da realidade, porque Jesus mesmo, numa certa ocasião, começaram a gritar com ele de longe lá, né, no meio da multidão. Tua mãe e teus irmãos, né, estão te procurando, estão aqui e tal. Aí ele falou, mas quem é minha mãe e meus irmãos, senão aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, faz a vontade de Deus? Jesus não aproveitou a oportunidade para reverenciar de modo assim exagerado a Maria. Então Maria não é colocada como um personagem central na nossa adoração nos escritos dos evangelhos. Então é totalmente fora do que hoje a gente vê no catecismo e nas doutrinas da Igreja Católica, que não só colocaram uma reverência exagerada, mas também uma idolatria na questão de Maria. Por exemplo, os 10 chamados 10 palavras ou 10 mandamentos, que alguns chamam 10 mandamentos, os judeus, eles na Bíblia, no capítulo 20 de Êxodo, lá fala: não deves fazer para ti uma imagem esculpida. Então Jesus seguia de perto isso. E lá fala de figura alguma do que há nos céus em cima, na terra ou nas águas. Então o uso de objetos, imagens da Virgem Maria, desagrada muito ao Deus da Bíblia, a Jeová, o Deus que inspirou os profetas das escrituras antigas, da Bíblia, chamado Velho Testamento. Jesus seguia a lei de Moisés, seguia essas orientações, portanto ele não era de forma alguma semelhante ao catolicismo hoje, conhecido hoje, usado pelas pessoas como forma de adoração a Deus, de forma alguma. Outro ponto era bebê ser batizado, não existia batismo de bebês, porque Jesus falou: ide fazer discípulos, né, seguidores, discípulos, batizando-os, lá em Mateus 28, 19 e 20, as últimas palavras de Jesus antes da ascensão, na ocasião, aliás, da ascensão. Quando Jesus estava então indo embora, ele falou para fazer discípulos, batizando-os. Então é óbvio que não são batismo de bebês. A Bíblia não apoia batismo de bebês. Então existe uma série de ensinos totalmente equivocados e fora da realidade. Então uma certa pessoa viu que eu comentei muito sobre
a Igreja Católica e muitas coisas antigas, né? Por exemplo, eu falei que um dos seguidores do apóstolo João foi o último dos apóstolos a viver, né? Ele ficou vivo mais tempo que os outros, morreu por volta do ano 100. Ele tinha um seguidor, um aluno, um discípulo chamado Policarpo, que, como nós sabemos, Policarpo era um primitivo cristão, não tinha nada a ver com o catolicismo. Policarpo, ele foi aluno do apóstolo João e foi designado um superintendente ou um ancião, uma pessoa designado para encabeçar, para direcionar, pastorear a obra na congregação, na eclésia, que eles chamavam de eclésia, de Esmirna, uma região lá do que hoje é conhecido como Turquia. Isso por volta do ano 100 ali, ele foi designado ancião ou superintendente de Esmirna. Então, falando sobre isso, que eu disse que ele foi um bispo de Esmirna, um rapaz fez uma pergunta bem pertinente, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ele fez uma indagação que deixa o que pensar, dá o que pensar, né? Ele perguntou o seguinte, o nome dele Ítalo Cândido de Oliveira. Ele, no seu comentário, que tem o canal Ítalo Cândido de Oliveira no YouTube, né? Ele fez a seguinte pergunta. Você diz que a Igreja Católica surgiu no século IV, mas cita bispos do século II que citavam os evangelhos. Eles eram bispos de qual igreja? Então ele falou aqui que eu citei bispos da Igreja Católica, né? Você já pesquisou as crenças e o que escreveram os personagens que você citou? Claro que eu pesquisei, né? Eu leio em grego, todo o tempo estou dando aula de história envolvendo o grego koiné, né? Língua usada por aqueles escritores pré-Nicéia. Portanto, é lógico que eu pesquisei as crenças deles. Então, primeiro, eles não adoravam Maria. Segundo, não batizavam bebês. Esses escritores, que eu me referi a um deles, por exemplo, como Policarpo, eles não tinham as doutrinas que hoje conhecemos como Trindade Católica. Nem existia isso. No Concílio de Nicéia, nem sequer falaram de uma trindade. O assunto era sobre a natureza de Jesus e de Deus, se eles eram da mesma essência. Palavra essa nem usada na Bíblia. Então, realmente, você percebe que eu andei pesquisando pelo que eu estou falando, né? Na verdade, o paganismo, ele que tinha aquela preferência por tríades, uma queda por tríades. Então, por que eu citei bispos no século II? Isso é prova de que eles eram católicos? Veja a resposta que eu dei aqui, acabei de elaborar essa resposta que diz o seguinte. O apóstolo João designou Policarpo como superintendente ou bispo de Esmirna. Isso se deu no final do século I. Nem por isso ele era católico. Era primitivo cristão. O que conhecemos como Igreja Católica hoje teve o seu desenvolvimento doutrinal e organizacional gradual com o tempo e passando por diversas mudanças que desfiguraram o primitivo cristianismo. Até porque os apóstolos eram judeus e adoravam a Jeová e não uma trindade. Jamais davam indevida reverência e até mesmo adoração a uma mulher e nunca batizavam bebês. Tem muito sentido, não tem? Dizer isso aqui está em harmonia com os fatos históricos. Outro ponto importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra no início do Evangelho de Marcos, ali fala que Jesus, quando foi batizado, lá diz que ele subiu da água e usa uma expressão curiosa, em grego, anabainontas. Ele ali dá a ideia, aná é uma preposição que indica um movimento para cima, o que indica que Jesus estava dentro da água. A palavra grega batismo, ela é baptismos, né? Ela vem do radical bapto, que significa mergulho. Eu mergulho, bapto. Então, quando você joga água na cabeça de uma pessoa, isso não é batismo, né? Então, nós lemos no capítulo 1 de Marcos, versículo 9 e 10, que no decorrer daqueles dias, Jesus chegou de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E o texto diz no versículo 10, capítulo 1 de Marcos, versículo 10, que imediatamente ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descer como pomba sobre ele. E uma voz dos céus disse: Você é o meu filho amado e eu o aprovo.
Quando o texto diz que ele saiu da água, em grego anabainontas, ana é uma preposição que indica que ele estava dentro da água. Ele saiu de dentro da água. Não era ninguém jogou água na cabeça dele, costume equivocado que veio a ser uma distorção entre muitas da chamada Igreja Católica. A Igreja Católica, ela passou a ser chamada assim, católica, como título mesmo de Igreja Católica, muito tempo depois. Alguns tentam achar uma frase, né, para dizer não, esse nome católico é bem mais antigo. Por exemplo, na Wikipedia, debaixo do tema Catholic Church em inglês, eu procuro em inglês porque é muito mais rico de informações. Ali fala da palavra grega católicos, né, que vem do latim, que significa universal. Catholic significa universal, né? Então ela foi descrita, aqui diz, pela primeira vez no século II. O primeiro a usar a frase a Igreja Católica foi a que cita por volta do ano 110, o Santo Inácio de Antioquia, de Esmirna. Mas aí, uma coisa que eu queria alertar, ele não usou ela como título, ele fala assim, abre aspas, vamos ver aqui, ó. Wherever so the bishop shall appear, onde quer que um bispo apareça, aqui também bispo não é um termo, uma declaração, uma palavra exclusiva da Igreja Católica. Bispo é o mesmo que superintendente, ou Jesus e os apóstolos designaram o que em grego a gente fala bishop, né? Episcopos, ou melhor dizendo, bishop em inglês, episcopos. É aquele que está sob escopo, ou superintendente, seria um dos homens experientes, né, para liderar um grupo, era assim chamado, e os apóstolos passaram a designar esses nas igrejas. E aqui fala, onde quer que um superintendente apareça, there let the people be, esteja o povo, even as where Jesus may be, e assim como Jesus, onde Jesus estiver, there is the universal church. Está a Igreja Universal. Bom, então ele fala aqui de um modo genérico, onde tiver pessoas reunidas, um superintendente ensinando a Bíblia, e onde Jesus estiver, então ali vai estar uma Igreja Universal. Ele usou esse termo, Igreja Universal, que em latim é Catholic Church. Eu estou falando em inglês, perdão. Catholic Church é a Igreja Católica, mas em grego seria Catholic Ecclesia, Igreja Católica. Mas ali não está se referindo a ela como título ainda. Então isso aqui é enganoso. Alguém fala assim, não, lá naquela época já existia a Igreja Católica. Não. Aqui é uma frase em grego, né? Em grego fala, ali vai estar então a Igreja Universal. Ele quis dizer que a Igreja dos cristãos era universal. Não que era uma entidade, uma organização chamada Igreja Católica. Esse termo, ela só foi usado como organização mesmo, estatal e organização religiosa muito bem depois. Muito depois. Você vai ver que mais no tempo de... Olha aqui mesmo fala. A noção de católico foi mais enfatizada no De Fide Católica, no ano 380, por Teodósio, que foi o último imperador a governar sobre o Oriente, né, e o Ocidente no Império Romano, e onde ele estabeleceu State Church of the Roman Empire, a igreja estatal do Império Romano. Então, quer dizer, Constantino já usava esse termo, mas aqui mostra que foi mesmo, né, no De Fide Católica, no ano 380, por Teodósio I, que veio a ser estabelecido a Igreja Católica no Império Romano, como parte do Império Romano, como se fosse uma igreja estatal do Império. Então, a organização da Igreja Católica, ela foi gradual. Não existe isso de falar, não, ela foi fundada ali no Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu e ungiu ali os cristãos ali. Não tem nada a ver de Igreja Católica ali. Ali eles eram todos judeus, nem sequer adoravam a Trindade, eram todos judeus, falavam em Jeová. Todos eles. Nem a Igreja Evangélica ali tem nada perto disso, nem a Igreja Evangélica aparece. Porque todos eles falavam em Jeová. O Deus único é Jeová. Os judeus sempre adorou Jeová. Por isso que eu coloquei essa imagem inicial aqui, ó. Os judeus, né, eles adoravam Jeová. Todos eles eram adoradores de Jeová durante 4.000 anos, desde Adão até Jesus, todo mundo adorando Jeová. Então a Igreja Católica, no tempo de Cristo, nunca, não existia nada disso. Nem depois. Foi com o tempo que eles foram criando
o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica. Foi com o tempo. Inclusive, né, deixa eu lembrar mais uma vez a palavra bispo, episcopo, em grego, né? Episcopo é definida nos dicionários e já usada na Bíblia Sagrada no século I, né? Com referência aos homens que têm uma posição de supervisão ou superintendente dentro das igrejas ou eclésias. Isso já no século I. No século I. Então, isso não é prova de que o catolicismo é daquele tempo. Não tem nada a ver. A palavra não é o monopólio da Igreja Católica. É uma palavra em grego, usada pelos que escreviam o Novo Testamento grego, os apóstolos. Então, temos que tomar cuidado para não ser enganados, né? O rapaz perguntou que eu falei aqui, né, no século II em bispo, e portanto ele quis dizer, talvez, não sei se é essa a motivação dele, de que igreja eles eram. Se você fala que eles eram do século II e diz que a Igreja Católica surgiu depois, no quarto século. Então, quer dizer, são falta de informação, as pessoas têm recortes de informações e muitas vezes um escopo analítico tendencioso, preconcebido ou tradicional. E é perigoso, né? Nós temos que saber exatamente os detalhes das coisas. E ele ainda questiona: você já pesquisou as crenças? Se eu já pesquisei. Eu escrevi mais de 1.200 artigos envolvendo temas vários, envolvendo-se os idiomas originais da Bíblia e história, envolvendo pessoas da Bíblia, né? Assuntos da Bíblia. Como é que eu não vou pesquisar? É como se eu fosse um ignorante? Não, eu não sou um ignorante. Eu pesquisei sim. Né? Tá aí a resposta. Falta a informação. Agora não adianta. Tem gente que ouve, eu tô falando aqui, né? Ele vai ouvir e falar. Alguns vão falar assim: eu tenho que tentar refutar ele. Em vez de pensar assim, é isso mesmo? Porque tudo que eu falo mostra em documentos. Tudo que eu falo mostra em documentos, né? Então, uma coisa que eu quero destacar, por exemplo, tem um artigo muito bom falando sobre o desenvolvimento da grande apostasia. Nós temos que ter em mente que Jesus, quando esteve na Terra, ele falou, alertou, né, sobre o perigo o fermento dos religiosos, né, que seria o ensino errado. Na Bíblia, em Mateus 28, aliás, Mateus 23, o 8 e o 10, ali fala que um só é o líder, o Cristo. Né? Então hoje ninguém pode falar: eu vou lá na minha igreja porque lá o líder vai me dar uma orientação. Não, Mateus 23, 8 e 10 fala que um só é o líder, o Cristo. Bem, então dentro da congregação ou das igrejas lá no século I, Atos capítulo 20, versículo 17 diz que ele mandou chamar os anciãos da congregação de Éfeso. Então fala de alguém que mandou chamar os anciãos da congregação em Éfeso. Então quer dizer que em Éfeso tinha uma igreja ou congregação e tinham anciãos nessa congregação. Não era só um homem que liderava, mas eram vários. Ou seja, um corpo de anciãos que supervisionavam a pregação local lá em Efésios, né, na região da Turquia, na época chamada Anatólia. Agora observe Filipenses 1:11. Aliás, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em união com Cristo Jesus, que estão em Filipos, junto com os superintendentes, que aqui é episcopos, né? Os episcopos, em grego é episcopoi, né? E os servos ministeriais, os diáconoi. Então, dentro de uma igreja, a igreja de Filipos, que era os filipenses, tinha dentro da igreja, ou da eclésia, né? A igreja é eclésia em grego. Tinha os superintendentes e os servos ministeriais. Quer dizer, o servo é aquele que limpa, que ajuda nas cadeiras, recebe quem está chegando na porta, ajuda a colocar o cavalo no estábulo, no estacionamento, né? Hoje é carro, né? Naquele tempo era cavalos. Então, esses eram os servos ministeriais. E os anciãos ou superintendentes, e todos numa igreja só. Então, todos eles eram irmãos e tinham os designados para organizar a obra local. Em harmonia com isso, 1 Pedro 5, 2 e 3, lá diz assim, abre aspas, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo, não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplo para o rebanho. Então aqui falou muitos pontos importantes. Primeiro que falou para que eles devem pastorear e que devem servir como superintendentes. Ou seja, em cada congregação tinham vários episcopos, né, vários bispos. Não é como hoje a Igreja Católica pegou e falou: não, o bispo de toda essa diocese
Quer dizer, é um superintendente, um episcopo só, um bispo só. Isso é um desvio da palavra de Deus, isso é um erro grave, né? Um dos primeiros desvios foi essa distinção entre os termos superintendente, do grego episcopo, né, que é homem mais idoso, aliás, que seria o superintendente, e eles fizeram uma distinção entre o episcopo e os homens mais idosos, que em grego é presbíteros. Aí eles colocaram episcopo, quer dizer, o bispo agora é poderoso. Ele domina toda uma diocese, todo um circuito. Então o bispo é o bispo da, por exemplo, da cidade de Unai, ou se não é o bispo da cidade de Brasília, né? Então, ou se não falar, é o bispo de uma das cidades de Brasília, né? Sei lá como é que tem em Brasília, mas isso é um erro. Lá não, lá tinham vários bispos dentro de uma igreja que eram também chamados, a palavra grega presbíteros, que a palavra presbíter significa homem mais idoso. Em hebraico, eles usavam, né, a palavra equivalente, um ancião ou homem mais idoso, né? Então, aí passou por grego presbíter. Então, toda a congregação, toda a igreja tinha vários presbíteros, ou seja, homens mais idosos, mais experientes para supervisionar. E também eram chamados, às vezes, intercambiavelmente de episcopos. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então não existia essa classe que nem hoje a Igreja Católica fez. De modo que não mais foram usados com o tempo para se referir ao mesmo cargo de responsabilidade. Apenas cerca de uma década depois da morte do apóstolo João, Inácio, um bispo de Antioquia, em sua carta aos Esmirneus, os cristãos em Esmirna, disse: cuidem de seguir o bispo, assim como Jesus Cristo segue o Pai, e o presbitério, que é um corpo de homens mais idosos, como se fossem os apóstolos. Então essa frase desse apóstata, Inácio, que já estava se desviando da Bíblia, e dando início ao que depois seria a Igreja Católica. A Igreja Católica errou em quase tudo. Na organização da igreja, eles fizeram a distinção. Inácio defendia, assim, a tese de que cada igreja ou congregação devia ser supervisionada por um bispo ou superintendente, que esse devia ser reconhecido como distinto dos presbíteros ou homens mais idosos e tendo mais autoridade do que estes. Então você viu aí o que aconteceu? O livro História da Religião e da Igreja durante os 3 primeiros séculos, de Augusto Neander, em inglês, ele explica o seguinte, abre aspas, no segundo século deve ter sido criado o cargo permanente de presidente dos presbíteros, a quem, considerando-se que tinha especialmente a supervisão de tudo, se deu o nome de episcopo ou bispo, e assim ele se distinguia dos demais presbíteros. Então, gente, se eu vou ficar falando aqui, esse desvio foi gradual. Então a Igreja Católica, elas eram realmente no início seguidores de Jesus. Mas aí foi enchendo de apostasia. Começou a mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, fazer uma mudancinha aqui, adorar Maria ali, mariolatria, batizar bebê acolá, fazer a adoração da Trindade aqui. E aí, com o tempo, o que aconteceu? Virou o que nós conhecemos hoje. Virou isso. Colocaram até um homem a quem eles chamam de pai, que papa significa pai. E Jesus tinha falado, não chamem ninguém na terra de pai, porque um só é o vosso Pai, o celestial. Então, a pergunta que foi elaborada para o tema desse vídeo é: por que a Igreja Católica surgiu bem depois? Como eu falei no meu último vídeo, eu peço que vocês vejam, lá fala sobre o cânon das Escrituras Sagradas. Será que foi a Igreja Católica que organizou? Nada disso. Você vai ver claramente que não. Esse artigo aqui que eu comecei a citar aqui na íntegra, que vocês estão vendo na tela, ele é parte do que eu falei, né? Claro que o que eu falei, eu citei aqui outras fontes, mas aqui parte do que eu falei está na obra Proclamadores do Reino de Deus, no site JW, tá? Mas é lógico que o que eu falei baseia-se em conhecimento dos meus estudos que eu leciono os idiomas antigos da Bíblia e também citei essas partes aqui porque foram muito bem elaboradas. Aliás, o JW está de parabéns nas pesquisas deles, né? É o melhor e o maior site do planeta e também o melhor e o maior site do planeta que ensina a Bíblia, né? Bom, eu agradeço muito e espero que todos vocês tenham tirado um bom proveito dessa live, onde eu mostrei que realmente a Igreja Católica surgiu bem depois, até porque os primitivos cristãos eram judeus e adoravam a Jeová.